Há um tipo de cansaço que não tem nome no dicionário médico, não aparece nas análises de sangue, não tem diagnóstico claro. Não é a fadiga de trabalhar demasiado, nem a de quem não dorme bem, nem a de quem atravessa uma doença. É o cansaço de ter estado com alguém, especificamente com alguém. Chegas a casa depois de passar tempo com essa pessoa, precisas de te sentar, ou deitar, ou simplesmente ficar em silêncio durante um bom bocado antes de poderes voltar a ser tu mesmo. Como se a interação tivesse consumido algo que não sabes exatamente o que é, mas cuja ausência se sente. E a parte mais confusa é que às vezes a conversa foi normal, não houve discussão, não houve momento dramático. Nada que possas apontar e dizer ali, foi isso que me esgotou, e no entanto estás esgotado. Isso tem um nome, não no dicionário médico. Na experiência partilhada de milhões de pessoas que estiveram perto de quem os estoicos teriam chamado o que extrai sem devolver. Hoje vamos falar dos 5 sinais que identificam esse tipo de pessoa na tua vida. Não com raiva, não com o objetivo de construir um caso contra ela, com a frieza analítica que Epicteto ensinava, a observação sem drama, os dados sobre a experiência, a clareza que permite decidir. Bem-vindo ao episódio 2 de Relações que te destroem. Isto é, estoicismo para vencedores. Se o primeiro episódio abriu a possibilidade de que algo está mal, este episódio dá nome a uma das formas mais específicas em que esse algo pode operar. O vampiro emocional não é um vilão de cinema, não tem presas, não chega de noite. Não faz nada que um advogado de defesa não pudesse justificar com facilidade. Faz algo muito mais subtil e, por isso, mais difícil de detetar. Deixa-te vazio, sem que possas apontar o momento exato em que aconteceu o esvaziamento. Sêneca observou algo que escreveu nas suas cartas e que leva 20 séculos a ser exato, que há pessoas depois de cuja companhia te vais mais pobre do que chegaste. Não em dinheiro, no que os estoicos chamavam vita, esse elemento vital que sustens contigo mesmo e que se nutre nas interações genuínas e se esgota nas distrações constantes. A pergunta não é se essa pessoa existe na tua vida, a pergunta é se já sabes quem é. Antes dos 5 sinais, há algo que quero dizer-te sobre a palavra vampiro. Não a uso para vilificar. Uso-a porque é precisa no que descreve funcionalmente. Um vampiro, no sentido que importa aqui, não é alguém mau. É alguém que não consegue sustentar-se com os seus próprios recursos e que por isso precisa de extrair os de outros. Não o escolhe no sentido de que uma manhã acordou e decidiu drenar as pessoas à sua volta. Falo porque é a única forma de funcionamento que conhece. Isso não o torna tua responsabilidade, mas torna-o num diagnóstico que merece ser feito. Marco Aurélio era um homem que governava o mundo mais poderoso da sua época e que tinha à sua volta todo o tipo de pessoas, as que vinham para dar, as que vinham para tirar, as que faziam ambas as coisas. E escrevia sobre a importância de ver cada tipo com clareza, sem raiva para com nenhum, mas sem confundir uns com outros. Ver claramente é o primeiro ato de governo da própria vida, e os 5 sinais que seguem estão desenhados para isso, para te ajudar a ver, entre o mais. Mas antes de começarmos com os AIC, sinais, quero que faças algo simples. Pensa na pessoa que primeiro te veio à mente quando ouviste a palavra esgotamento no início deste episódio. Não tem de ser a pessoa mais óbvia. Às vezes o primeiro nome que chega não é o que esperavas. Se esse nome está aí, se há alguém específico que a tua mente trouxe antes de poderes decidir, trazê-lo. Vai aos comentários e escreve só isto. Já sei de quem se trata. Não o nome, não a história. Só essas palavras. Porque escrevê-las num espaço onde mais alguém pode lê-las é o primeiro reconhecimento em voz alta de algo que talvez levas tempo a saber em silêncio. E porque há mais alguém a ler esses comentários. Esta noite que precisa de saber que não está sozinho nesse reconhecimento, vai, escreve-o, e quando voltares, continuamos.
Primeiro sinal: a conversa acaba sempre por girar à volta deles. Há uma forma de o saber que não requer análise sofisticada, só memória. Pensa na última vez que tiveste algo para contar, algo que te importava, um problema que te pesava, um feito que te alegrava, uma notícia que precisavas de partilhar, e pensa em como foi a conversa que se seguiu. Quanto tempo esteve esse tema no centro antes de algo mudar? Foi a tua história o trampolim para a dele? O teu problema o lembrete de um problema dele que se revelou maior, ou mais urgente, ou mais complexo? O teu feito a ocasião para enumerar os próprios? Há uma diferença que Sêneca descrevia com uma precisão que não encontrei melhor articulada em nenhum outro lugar. A diferença entre ouvir e esperar a vez para falar. Ouvir é um ato ativo. Requer pôr o teu próprio mundo interior em pausa para dar espaço ao mundo interior do outro. É um ato de generosidade real porque custa algo. Custa a atenção que poderias estar a dedicar aos teus próprios pensamentos, às tuas próprias preocupações, às tuas próprias necessidades de ser ouvido. Esperar a vez para falar parece ouvir a partir de fora. Há contato visual, há acenos, há o gesto físico da escuta. Mas por dentro, o que acontece é muito diferente. A pessoa está a processar que parte do que estás a dizer lhe dá entrada para falar do que ela quer falar. O vampiro emocional não ouve no sentido de Sêneca, espera, e espera com habilidade. Sabe exatamente quando intervir para que a viragem pareça natural. Marco Aurélio tinha um princípio que aplicava como governante e que aplicou também nas suas relações pessoais. Dizia que devemos julgar pelas ações, não pelas palavras. Que o caráter não se declara, mas se demonstra nos padrões de comportamento ao longo do tempo. Alguém pode dizer-te que te importas, pode dizer-te que está lá para ti, pode fazer afirmações sinceras sobre a importância que tens na sua vida e, ao mesmo tempo, na prática concreta de cada conversa, sistematicamente colocar as suas necessidades acima das tuas. As palavras dizem uma coisa, o padrão diz outra. Quando há contradição entre os dois, o padrão é a verdade. Epicteto ensinava o que chamava a observação sem colorir. Ver o que está diante de ti, sem acrescentar a camada de interpretação que preferirias que fosse verdade, sem o filtro do amor que quer que a pessoa seja diferente do que demonstra ser, sem o filtro do hábito que normalizou o padrão até o tornar invisível, só os dados. Quantas das últimas 10 conversas acabaram por ser sobre ti, não a percentagem ideal, a real? Se a resposta te incomoda, esse desconforto é informação. Há algo sobre este primeiro sinal que quero nomear porque é o que o torna mais difícil de ver. O vampiro emocional tem frequentemente um dom para fazer com que as suas necessidades pareçam urgentes. Os seus problemas são sempre mais graves. As suas crises sempre mais agudas. A sua dor tem sempre uma intensidade que faz a tua parecer menor por comparação. Não necessariamente porque minta sobre o que sente. Pode sentir genuinamente essa urgência. Mas há pessoas cujo mundo interior é tão ruidoso que torna impossível ouvir qualquer outro mundo ao lado. E o resultado prático para ti é o mesmo independentemente de a urgência ser real ou construída. As tuas coisas não têm espaço. O teu mundo interior converte-se em fundo do cenário do dele. E se levas tempo suficiente nessa dinâmica, podes chegar a acreditar que é assim que as coisas funcionam. Que os teus problemas não são tão importantes. Que o teu mundo interior não merece tanto espaço. Que és o tipo de pessoa que dá mais do que recebe nas conversas. Isso não é quem és. É o que a dinâmica te ensinou a acreditar. E há uma diferença que merece ser reconhecida. Sêneca dizia que a alma, que não tem voz própria, acaba por perder a capacidade de encontrar o que dizer. Que o silêncio constante de alguém que sempre cede a vez produz uma forma de atrofia na expressão própria. Se levas tempo sem sentir que as tuas conversas têm espaço para o que realmente queres dizer, isso também é informação sobre o que esta relação te custou.
O primeiro sinal não é um defeito de caráter do outro que devas julgar. É um padrão que deves ver, claramente, sem o filtro do que gostarias que fosse verdade. E uma vez visto, com a mesma frieza analítica que Epicteto ensinava, a pergunta do que fazer com essa informação já é tua para responder. Há algo mais sobre o primeiro sinal que completa o quadro. Não é só que o vampiro emocional sequestra as conversas para si. É o que acontece quando tentas redirecioná-las. Há pessoas que, quando notas que a conversa girou para elas e procuras gentilmente voltar ao tema original, permitem-no. Dão-se conta. Às vezes até o nomeiam. Espera, desviei-me. Estavas a contar-me algo, e voltam, com atenção genuína. E há pessoas que, quando procuras redirecionar a conversa, algo muda no ambiente, uma tensão sutil, um desconforto que não se expressa em palavras, mas que se sente. Como se a tua tentativa de ter espaço na conversa fosse um ato de egoísmo que requer ser tolerado. Esse contraste, essa diferença na resposta à mesma ação, diz mais sobre o caráter de alguém do que qualquer declaração de intenções. Marco Aurélio praticava o que chamava o exame dos padrões. Não julgava ninguém por uma única ação, procurava a consistência, a direção que os comportamentos repetidos desenhavam com o tempo. Um incidente isolado revela pouco. A resposta consistente perante uma situação consistente revela tudo. Se cada vez que procuras espaço na conversa há essa tensão, se cada vez que o teu mundo interior aparece algo no outro se incomoda, se a relação só flui sem fricção quando tu és a audiência e o outro o protagonista. Isso é o padrão. E o padrão, observado sem a distorção do afeto que quer que seja diferente, diz o que diz. Epicteto teria feito aqui uma pergunta que soa simples e que é devastadora na sua precisão. Sentiste-te visto nesta relação nos últimos 6 meses? Não ouvido de forma superficial? Visto. Essa sensação específica de que a pessoa com quem estás sabe quem és, o que te importa, o que te pesa, o que te alegra, e que isso lhe importa genuinamente. Sentiste-a? Se a resposta requer pensar muito, isso também é informação. E essa informação, sustentada junto com o padrão das conversas, é o que completa o quadro do primeiro sinal, não a acusação. O diagnóstico, que é sempre o primeiro que precisa de ser feito antes de se poder escolher qualquer resposta. Há algo sobre o primeiro sinal que quero desenvolver porque toca algo que poucas vezes se nomeia com esta precisão. O momento em que te das conta de que levas muito tempo sem contar as coisas importantes a essa pessoa, não porque tenhas decidido não o fazer, mas porque em algum ponto, sem que tenha havido uma decisão consciente, deixaste de tentar. O processo é gradual. A primeira vez que partilhaste algo importante e a conversa derivou para outra parte, talvez te tenhas dito que aquele dia não era o momento. A segunda vez pensaste que talvez não era o tipo de coisa que essa pessoa sabia acompanhar. A terceira vez, simplesmente guardaste o que tinhas para contar. E com o tempo, sem que ninguém te pedisse, aprendeste a filtrar o que partilhavas. Guardas as coisas que importam para outras pessoas, ou para ti mesmo, ou para o silêncio. Com essa pessoa, as conversas tornam-se leves por defeito, não porque tenhas escolhido a superficialidade. Porque a tentativa de profundidade repetidamente não levou a lado nenhum e o teu sistema aprendeu que não vale a pena a tentativa. Isso também é informação sobre o que a relação está a custar. Não em termos do que acontece na relação, em termos do que já não levas a ela. Epicteto, com a sua observação sem drama, teria apontado isto com uma pergunta simples. Quanto da tua vida real, do que genuinamente te acontece e te importa, partilhas com essa pessoa, não em teoria, na prática dos últimos meses? Se a resposta é cada vez menos, essa direção tem um nome: fecho progressivo. E o fecho progressivo numa relação que deveria ser de proximidade não é neutralidade. É a resposta adaptativa de quem aprendeu que abrir-se nessa direção
produz resultado consistentemente insatisfatório. É o teu sistema a proteger-te, e quando o teu próprio sistema começa a proteger-te de alguém que, supostamente te dá algo que vale a pena receber, há algo nesse sinal que merece mais atenção do que qualquer outra coisa que possas fazer esta semana. Marco Aurélio fazia-se perguntas sobre as suas relações que resultavam incômodas precisamente porque eram honestas. Uma delas era esta: com esta pessoa, posso pensar em voz alta? Não falar. Pensar em voz alta. Esse estado específico, onde o que sai da tua boca ainda está a tomar forma, onde não sabes completamente o que pensas até que o dizes, onde o outro é o espaço seguro, onde a clareza própria pode emergir. Podes fazer isso com essa pessoa? Ou há um processo de edição que acontece antes de falares? Um filtro que avalia o que é seguro dizer e o que é melhor guardar. Se há filtro, há algo na relação que o instalou, e esse algo merece ser nomeado. Sêneca escreveu que as relações onde não podes pensar em voz alta não são companhia, são audiência. E a audiência, por numerosa que seja, não pode dar-te o que só a presença real de alguém que genuinamente te ouve pode dar. Essa presença, esse espaço, essa possibilidade de ser visto enquanto ainda estás a formar o que és. Se na tua vida essa presença está ausente na relação onde mais a esperavas, essa ausência tem consequências que vão para além do desconforto de uma conversa particular. Tem consequências sobre que partes de ti mesmo têm espaço para existir e quais vão ficando sem voz. Isso é o que o primeiro sinal, visto na sua profundidade completa, revela. Não só que as conversas giram à volta deles, que as tuas conversas já não são o espaço onde tu também tens voz, e recuperar essa voz, embora ainda não saibas como, já é o horizonte correto. Vou ficar mais um momento em algo que o primeiro sinal ainda não diz completamente. A solidão específica que produz estar com alguém que não te ouve. Há uma diferença entre estar sozinho, sentir-te sozinho. A solidão de estar fisicamente sem companhia é desconfortável, mas tem a sua lógica. Sabes de onde vem, sabes o que a produziu, e em geral, podes fazer algo com ela. A solidão de estar com alguém que não te ouve é diferente num sentido importante. Não tem a clareza da primeira. Estás em companhia. Há uma pessoa diante de ti, ou do outro lado do telefone, ou na mesma divisão. Todas as condições externas da ligação estão presentes. E, no entanto, há um vazio que a presença física não preenche, porque o que faltou não é presença. É recessão. Sêneca descreveu-o de uma forma que continuo a achar a mais exata disponível. Escreveu que se pode ir a muitos lugares e não ter ido a nenhum. Que a companhia pode ser numerosa e a solidão mais profunda do que no deserto. Passar tempo com o vampiro emocional produz exatamente essa solidão paradoxal. Estiveste lá. Deste a tua atenção, a tua energia, a tua presença. Houve troca verbal. Houve os elementos formais da ligação. E acabas mais sozinho do que antes de ter começado. Não porque aconteceu algo mal, porque nada do que realmente importava foi recebido. Essa solidão, esse tipo específico de vazio, que deixa a companhia que não é companhia real, é uma das experiências mais desorientadoras que existem no território das relações humanas. E é desorientadora precisamente porque a sua causa não é óbvia. Não podes apontar um momento concreto onde alguém fez algo concreto. A solidão apareceu do nada, ou pelo menos assim parece a partir de dentro, mas a partir de fora, com o diagnóstico que o primeiro sinal oferece, a causa é bastante clara. Estiveste com alguém que não pode ouvir, porque o seu mundo interior não tem o espaço necessário para o teu, não por maldade, por limitação, mas o resultado para ti é o mesmo. Voltaste sozinho de onde foste procurar companhia, e essa solidão acumulada, a de todas as vezes que procuraste nessa relação algo que não estava disponível, tem consequências que vão para além do mal-estar de um dia específico.
Tem consequências sobre o que esperas das relações em geral, sobre quão disposto estás a abrir-te, sobre quão depressa te fechas quando o outro começa a falar de si mesmo, sobre os mecanismos de proteção que vais desenvolvendo sem que ninguém tos ensine. Recuperar a capacidade de genuinamente procurar e genuinamente receber o que uma relação pode dar começa por reconhecer quando o que procuras não está. Onde estás a procurar? E isso, reconhecer onde não está, é às vezes o primeiro passo para encontrar onde está. Isso é o que o primeiro sinal, na sua totalidade, tem para te oferecer, não só o diagnóstico do que falta nessa relação, clareza sobre o que procuras, e essa clareza, sustentada com honestidade sobre o que cada relação na tua vida pode oferecer, é o fundamento a partir do qual as decisões mais importantes se tomam melhor. Antes de passar ao segundo sinal, há algo sobre o conceito de vampiro emocional que merece uma clarificação que muda completamente a forma como se trabalha. Com esta informação, o termo não implica que a pessoa seja consciente do que faz. Na maioria dos casos, não é. O vampiro emocional não acorda de manhã com um plano, não tem uma agenda elaborada de extração. Não calcula quanta energia pode tirar-te antes de te esgotares. Simplesmente opera a partir da única forma de se relacionar que conhece. Uma forma que, em algum ponto da sua história, foi a única disponível. Que aprendeu em ambientes onde a reciprocidade genuína não existia ou era escassa. Que interiorizou como a normalidade de como funcionam as relações, e a partir dessa forma de se relacionar, procura o que todos procuramos: ligação, reconhecimento. A sensação de importar a alguém. Só que o procura de maneiras que extraem em vez de criar. Isso não o torna tua responsabilidade a curar, mas muda algo na forma como podes ver o que está a acontecer. Não estás a ser o alvo de uma crueldade calculada. Estás no campo de influência de alguém que não tem as ferramentas para se relacionar de uma forma que te dê em vez de te tirar. E a partir dessa compreensão, o território das decisões possíveis amplia-se consideravelmente, porque já não se trata de fugir de um inimigo. Trata-se de avaliar com honestidade que tipo de relação, se alguma, é possível com alguém que não pode ouvir-te da forma que precisas de ser ouvido. Essa avaliação, feita sem o calor do ressentimento, nem a cegueira do amor que quer que tudo esteja bem, é a que produz as decisões mais inteligentes. E o primeiro sinal, ao pôr em foco o que falta nas conversas com essa pessoa, é o início dessa avaliação. Há algo sobre este primeiro sinal que conecta com algo mais amplo sobre a natureza do estoicismo aplicado às relações. O estoicismo não é uma filosofia da dureza, é uma filosofia da clareza. Epicteto não ensinava a não sentir, ensinava a não ser governado pelo que sentias. A diferença entre as duas coisas é o espaço onde vive toda a liberdade que o estoicismo promete. Quando aplicas essa distinção ao primeiro sinal, o que emerge não é frieza analítica sem coração, é algo mais complexo e mais humano. Pode sentir a dor de não ser genuinamente ouvido. Pode sentir a decepção de que alguém que importa não possa dar-te o que procuravas. Pode sentir a tristeza de reconhecer que uma relação que valorizas tem uma limitação real que não pode ser ignorada. Tudo isso é legítimo. Tudo isso merece espaço. A clareza que este episódio propõe não vai contra essas emoções. Vai contra deixar que essas emoções produzam negação do que está a acontecer. Sentir a dor do padrão e, ao mesmo tempo, ver o padrão com clareza. Isso é o estoicismo nas relações. Não o que não dói. O que dói e mesmo assim vê. E a partir desse ver, pode escolher como responder à dor em vez de ser simplesmente arrastado por ela. Essa é a liberdade que o primeiro sinal, uma vez reconhecido, começa a abrir. Não a liberdade de que já não doa. A liberdade de que a dor não seja o único fator que determina o que fazes a seguir. Há algo final sobre o primeiro sinal que quero deixar antes de passar aos seguintes. A solidão que produz
Não é só a solidão de não ser ouvido nas conversas. É também a solidão de não poder falar deste episódio com a pessoa que mais precisa de o ouvir. Há algo profundamente irônico nas dinâmicas de extração emocional. A pessoa com quem tens o problema é exatamente a pessoa com quem mais te custa falar do problema, porque essa pessoa não tem a capacidade de ouvir da forma que a conversa requer. Porque tentá-lo provavelmente produziria exatamente o padrão do primeiro sinal. A conversa derivaria para as necessidades do outro, para a sua perspectiva dos factos, para como isto o afeta a ele. E essa impossibilidade de ter a conversa que precisas com a pessoa com quem a precisas tem um efeito que vai para além da frustração imediata. Deixa-te com algo que tem de ir para outro lugar. Às vezes vai para um amigo, às vezes para um profissional, às vezes para o silêncio, às vezes para um podcast de estoicismo numa terça-feira à noite. E esse lugar para onde vai não é um substituto inferior da conversa que deveria ter sido possível na relação. É a evidência de que o sistema procura a saúde, que algo em ti sabe que o que estás a viver precisa de ser processado, nomeado, visto por alguém. E que se esse processamento não pode ocorrer dentro da relação, ocorre fora dela porque a necessidade não desaparece por não ter o canal correto. Estás aqui a ouvir isto por uma razão. E essa razão, embora ainda não a tenhas completamente articulada, também é informação. Das mais importantes desta noite. Há algo mais sobre o conceito de vampiro emocional que merece ser dito com honestidade antes de continuar com os outros sinais. O termo pode produzir uma imagem mais clara do que a realidade costuma ser. Na realidade, as pessoas não são completamente vampiros emocionais, nem completamente nutritivas. Há pessoas que, em certos contextos, em certos períodos da sua vida, ou com certas pessoas específicas, operam com os padrões que este episódio descreve. E noutros contextos, noutros períodos, ou com outras pessoas, podem ser capazes de uma reciprocidade genuína. Isso complica o diagnóstico, porque se a pessoa na tua vida teve momentos onde sim te ouviu, onde sim respeitou o teu espaço, onde sim esteve presente quando precisaste sem precisar de nada em troca, esses momentos são reais. E a sua realidade não cancela o padrão dominante, mas torna o diagnóstico mais complexo do que um episódio de podcast pode capturar completamente. O que este episódio pode oferecer são os 5 sinais, como instrumentos de observação. O que não pode fazer é conhecer os detalhes específicos da tua situação, da tua história com essa pessoa, dos fatores que complicam a avaliação. Isso só tu conheces. E por isso a conclusão do que isto significa na tua vida específica é tua para fazer. Não a deste episódio, não a de nenhuma voz externa que não conhece as nuances que tu conheces. O que os 5 sinais fazem é afiar a tua capacidade de ver. O que vês com essa capacidade afiada é teu para interpretar. Marco Aurélio era muito claro sobre algo que resulta pertinente aqui, que a sabedoria não consiste em aplicar princípios gerais sem considerar as circunstâncias específicas. Consiste em entender os princípios suficientemente bem para poder aplicá-los com juízo a cada situação concreta. Os 5 sinais são princípios gerais. A tua situação concreta tem as suas nuances e o juízo que une os dois é o teu. Isso não é uma limitação deste episódio, é a natureza de como funciona a sabedoria aplicada. Segundo sinal, os teus limites são tratados como sugestões negociáveis. Quero falar-te de um momento muito específico. O momento em que dizes que não o não dramático, não o não da discussão importante, não o não que já leva semanas a preparar-se, o não cotidiano, o não me é difícil agora mesmo, o preciso de espaço, o esse tema incomoda-me, o não pequeno, razoável, que qualquer pessoa que te quisesse bem receberia sem maior problema. O que acontece quando dizes esse não a essa pessoa? Porque há 2 tipos de resposta possível perante um limite posto com clareza e sem agressão.
A primeira é a de quem respeita. Pode haver decepção, pode haver momentos onde lhe custa, mas em último termo aceita. O limite é reconhecido como limite, o não é recebido como não. A segunda é a de quem negocia. E quando digo negocia, não me refiro a uma conversa honesta, onde ambos procuram uma solução que funcione para os dois. Refiro-me a algo diferente e mais corrosivo. O que converte o teu não no início de um processo que tem como único objetivo conseguir que o teu não se converta em sim, às vezes com pressão direta, às vezes com argumentos que soam razoáveis, mas que no fundo são formas de questionar o teu direito a ter posto o limite que puseste, às vezes com silêncio. Com aquele silêncio específico que não é o silêncio do respeito, mas o do castigo. O silêncio que te diz que fizeste algo mal ao dizer que não. Marco Aurélio escreveu sobre a firmeza serena como uma das virtudes mais difíceis de cultivar. Difícil porque requer sustentar-se na própria posição sem endurecer o coração para com quem tenta movê-la. Sem raiva, sem cruzada. Só a tranquila certeza de quem sabe onde termina ele e começa o outro. Há algo nessa descrição que resulta especialmente relevante aqui. A tranquila certeza, porque o que o vampiro emocional faz com os limites não é só tentar ultrapassá-los. É instalar-te a dúvida sobre se tinhas direito a pô-los. De repente estás a justificar por que precisas desse espaço, a explicar o que há de mal em que te ligue àquela hora, a racionalizar por que esse tema te incomoda como se o desconforto precisasse de uma razão externa para ser válido, e nesse processo de justificação, algo acontece que Epicteto teria identificado imediatamente. Inverteste o ônus da prova. O limite deveria existir porque tu o puseste. Ponto. Não precisa de mais justificação do que a tua própria necessidade de o pôr. Mas, de repente, estás a argumentar como acusado perante um júri, a explicar por que mereces o limite que puseste, como se pôr limites fosse um privilégio que se ganha e não um direito que se tem. Sêneca tinha uma frase sobre isto que bate cada vez que a vejo. Disse que o homem livre é aquele que não precisa da permissão de ninguém para existir, dentro dos limites da sua própria vida. Isso soa filosófico no abstrato. No concreto significa isto. Não precisas de explicar a ninguém por que não queres receber aquela chamada àquela hora. Não precisas de justificar por que precisas de tempo para ti. Não precisas de construir um argumento para defender que não estás disponível sempre para tudo. Se há alguém na tua vida para quem precisas de fazer tudo isso, alguém para quem os teus limites precisam sempre de ser justificados e podem sempre ser questionados e nunca são simplesmente aceites. Essa pessoa não te está a ver como alguém com direitos próprios, está a ver-te como alguém com resistências a superar. E a diferença entre as duas coisas é a diferença entre uma relação e uma dinâmica de extração. Há algo sobre os limites e os vampiros emocionais que quero nomear porque é o mais confuso de tudo. Às vezes o vampiro emocional genuinamente não entende que está a cruzar um limite. Não o faz com maldade calculada. Falo a partir de um mapa interno, onde os limites dos demais simplesmente não têm o peso que os próprios, a partir de uma forma de ver o mundo onde as suas necessidades têm uma urgência que faz com que as dos demais pareçam secundárias. Isso não o torna menos danoso, mas torna-o mais difícil de confrontar, porque quando alguém viola o teu limite a partir da ignorância genuína, a resposta mais óbvia de o assinalar pode parecer exagerada. O outro parece surpreendido, talvez até magoado de que o leves assim, e tu acabas a sentir-te o problema por teres esperado que o teu limite fosse respeitado. Essa é exatamente a armadilha. Marco Aurélio era muito claro sobre algo que resulta especialmente útil aqui. A intenção não muda. O Aurélio. Efeito. Podes fazer mal sem querer fazê-lo. Podes violar a liberdade de alguém sem ter nenhuma intenção maliciosa.
A ausência de maldade não cancela o impacto real do comportamento. Se alguém, com ou sem intenção, sistematicamente faz com que os teus limites não sejam respeitados, o efeito sobre a tua liberdade interior é o mesmo. Sentes-te menos livre na tua própria vida do que deverias sentir-te, e esse efeito é suficiente para merecer ser nomeado e atendido, independentemente da intenção do outro. O segundo sinal, visto na sua totalidade, não é sobre julgar alguém como mal. É sobre reconhecer um padrão que te custa a tua liberdade. E a liberdade interior, como os estoicos repetiam a partir de ângulos distintos com obstinação filosófica, é o único bem que ninguém te pode tirar, a não ser que o permitas. Quando começas a notá-la, perdida, já tens informação suficiente para te perguntares o que estás a permitir. Terceiro sinal, só aparecem quando precisam de algo de ti. Quero que faças um exercício de memória. Não é complicado. Só requer honestidade. Pensa nas últimas 5 vezes que essa pessoa se pôs em contato contigo. Não as vezes que tu a procuraste. As vezes que ela te procurou a ti. Qual era o contexto de cada contato? Precisava de conselho sobre algo. Precisava de desabafar sobre algo. Precisava de ajuda com algo concreto. Estava em crise por algo. Tinha um problema para resolver. Agora pensa nas últimas 5 vezes que tu precisaste de algo. Esteve disponível? Com a mesma urgência com que ela te procura quando precisa? Ou houve desculpas? Adiamentos? Uma disponibilidade que nunca chegava de todo? Sêneca escreveu sobre a amizade verdadeira em termos que, 20 séculos depois, continuam a ser o padrão mais claro disponível. Disse que o amigo verdadeiro é o que está presente com a mesma consistência na abundância e na escassez, quando pode dar algo e quando só pode receber, quando tu estás bem e quando estás mal. E disse algo mais que fica, que o que só aparece quando precisa de algo não é teu amigo, é teu cliente. O vampiro emocional desenvolveu algo que a partir de fora pode parecer-se com a intimidade, mas que no fundo é o oposto. Aprendeu a ligar-te exatamente quando a sua necessidade é máxima, com a intensidade emocional que essa necessidade produz, com a urgência de quem genuinamente sofre. E nesse momento, quando chega assim, quando a dor, ou a crise, ou a necessidade são evidentes, é muito difícil não responder, porque responder a alguém que sofre é um impulso humano legítimo e valioso. O problema não é que respondas. O problema é o que acontece quando o ciclo se repete vezes suficientes. Quando vês o padrão de quando aparece e quando não. Quando notas que nos períodos onde tudo lhe corre bem e não precisa de nada, tu não existes para ela. Quando reconheces que a intensidade da ligação que sentes nos momentos de crise é inversamente proporcional à sua presença na tua vida quando a crise passa, Epicteto diria algo aqui que soa duro e que é verdadeiro, que confundir ser necessitado com ser querido é um dos erros mais custosos que um ser humano pode cometer. Ser necessitado sente-se como amor. Tem muitas das mesmas características sensoriais. A intensidade, a proximidade, a sensação de importar a alguém. Mas não o é. O amor escolhe. A necessidade não escolhe. Toma o que está disponível. E se a pessoa na tua vida te procura com urgência quando a necessidade é alta e desaparece quando não há, o que foste não é escolhido. Foste utilizado. Não com maldade. Não com consciência, necessariamente, mas utilizado. Marco Aurélio falava da reciprocidade não como contabilidade emocional, mas como sinal de saúde. Não se trata de levar contas exatas. Trata-se de que a direção do fluxo tenha uma lógica razoável no tempo. Se o fluxo vai sempre numa direção, essa direção é para fora de ti e para o interior deles. Isso não é um desequilíbrio passageiro. É a estrutura da relação. E a estrutura de uma relação revela a sua natureza mais do que qualquer momento específico de ligação de que te possas lembrar. Há algo sobre o terceiro sinal
que merece ser nomeado com especial cuidado porque toca algo doloroso. Às vezes, somos o último recurso de alguém, não porque sejamos os melhores amigos, não porque sejamos as pessoas mais importantes na sua vida, mas porque somos os únicos que ainda respondem. O vampiro emocional, com o tempo, vai esgotando as relações, a intensidade das suas necessidades, a unilateralidade do fluxo, a ausência quando não precisa de nada, vai produzindo nas pessoas da sua volta exatamente o que produz em ti: esgotamento. E as pessoas que levam mais tempo na sua vida, que têm mais distância ou mais experiência com o padrão, já puseram o limite que tu ainda não conseguiste pôr. Deixaram de estar disponíveis da mesma forma. E tu, que talvez chegas mais fresco à relação, ou que tens uma capacidade de dar que ainda não chegou ao seu limite, ou que não consegue suportar a ideia de não responder quando alguém precisa, tu és o último que atende o telefone. E dizem-tu como se fosse uma honra. És o único que me entende. És a única pessoa com quem posso falar. Sêneca teria decifrado essa frase sem piedade. Não és o único que os entende. És o único que ainda não aprendeu a proteger-se do que essa forma de se relacionar te custa. Ser o último recurso de alguém não é uma distinção. É um sinal de que todos os outros já chegaram onde tu ainda estás a caminho. Isso também é informação. E esta noite, junto com os outros sinais, merece ter o seu espaço. Há algo sobre os sinais 2 e 3 em conjunto que ilumina algo que nenhum pode iluminar por si só. O segundo fala do que acontece quando pões limites. O terceiro fala de quando essa pessoa aparece. Juntos desenham um mapa da relação com muito mais precisão do que cada um separadamente. Se só aparece quando precisa de algo de ti, e além disso, os limites que pões quando isso acontece são sistematicamente ignorados ou negociados. O que tens é uma estrutura onde a pessoa tem acesso ilimitado a ti quando lhe convém, e tu tens acesso limitado a ela quando te convém. Isso é uma assimetria de poder disfarçada de relação. E a assimetria de poder, quando se instala numa relação que deveria ser entre iguais, produz exatamente o efeito que este episódio está a descrever: o esvaziamento gradual de quem está sempre do lado que dá. Marco Aurélio tinha uma imagem para as relações saudáveis que resulta útil como contraste. Descrevia-as como troca de valor real, não em termos econômicos, mas em termos do que as pessoas levam à relação e do que extraem dela. Uma relação saudável tem um balanço que pode flutuar no tempo, mas que, em geral, vai para o enriquecimento de ambos. Uma relação com um vampiro emocional tem um fluxo constante, sempre na mesma direção, sempre para fora de ti. E esse fluxo constante, observado com a frieza analítica que Epicteto ensinava, sem o ruído do amor ou do hábito que o torna invisível, é a estrutura que estes dois sinais juntos revelam. Não para que decidas nada esta noite, para que vejas o que está diante de ti, com a clareza que Sêneca considerava a condição de toda decisão boa, porque não podes decidir bem sobre o que não vês corretamente, e agora vês um pouco mais. Isso é suficiente para este sinal. Os dois seguintes vão ainda mais fundo, para onde o corpo fala mais claramente do que a mente, e para onde a armadilha se fecha da forma mais subtil e mais difícil de escapar. Há algo sobre o segundo sinal, os limites, que quero desenvolver porque é onde mais pessoas ficam presas sem poder sair. A armadilha da flexibilidade. Há uma narrativa sobre as relações que diz que a rigidez é o inimigo da ligação, que as pessoas que se agarram aos seus limites sem flexibilidade estão a fechar-se ao amor, à profundidade, à possibilidade de que o outro genuinamente precise delas. Essa narrativa tem algo de verdade no contexto correto. Numa relação saudável, sim, há flexibilidade. Há momentos onde cedes algo do teu espaço porque o outro genuinamente precisa e porque ceder nesse momento é um ato de amor que faz sentido dentro de um padrão de reciprocidade.
mas a flexibilidade que a narrativa descreve pressupõe algo que a relação com o vampiro emocional não tem: a reciprocidade. Quando a flexibilidade é recíproca, quando ambas as pessoas cedem às vezes e ambas têm os seus limites respeitados às vezes, a flexibilidade é virtude. Constrói intimidade. Demonstra que a relação importa mais do que a rigidez de nenhuma posição. Quando a flexibilidade só vai numa direção, quando é sempre tu quem cede e nunca és tu quem recebe a concessão do outro, a flexibilidade não é virtude. É a narrativa que o vampiro emocional usa para te convencer de que cada vez que cedes estás a ser generoso e cada vez que pões um limite estás a ser rígido. Epicteto desmontaria essa narrativa com uma pergunta direta: quem paga o custo dessa flexibilidade? Se é sempre tu, não estás a ser flexível. Estás a ser explorado com o vocabulário da generosidade. Há algo mais sobre os limites que merece ser dito. A forma como o vampiro emocional faz com que pô-los pareça um ato de crueldade. Quando pões um limite a alguém que genuinamente sofre, que tem necessidades reais, que chega a ti com uma intensidade emocional que é difícil ignorar, há um momento de desconforto que se sente como abandono. Não estás a abandonar ninguém. Estás a estabelecer a fronteira entre o mundo dele e o teu, que é exatamente o que os estoicos consideravam necessário não por egoísmo, por integridade. Marco Aurélio escreveu sobre a compaixão sem fusão, que podemos sentir genuinamente pelo sofrimento do outro sem por isso nos dissolvermos nele. Que ajudar a partir da fortaleza produz resultados distintos de ajudar a partir do medo ao sofrimento do outro se não ajudares. Se os teus limites desaparecem porque não consegues suportar a dor que parecem produzir no outro, não os estás a pôr a partir da liberdade. Estás a pô-los a partir do medo e depois a recuar perante o primeiro sinal de que o medo está justificado. E esse ciclo, o de pôr e ceder, de tentar e desistir, de estabelecer e abandonar, é esgotante de uma forma muito específica, porque cada vez que cedes, algo no teu interior sabe que cedeste, e esse saber acumulado produz uma forma de desconfiança em ti mesmo que com o tempo pode ser mais custosa do que qualquer outra consequência da dinâmica. A confiança na tua própria capacidade de estabelecer e sustentar o que precisas para estar bem. Recuperar essa confiança começa por reconhecer o padrão de quando cedes e por quê, e esse reconhecimento, embora não mude nada esta noite nas circunstâncias externas, já muda algo na relação que tens contigo mesmo. Sobre o terceiro sinal, o de só aparecem quando precisam, há uma dimensão mais que completa o quadro. O que acontece no teu interior nos períodos onde o vampiro emocional desaparece porque não precisa de nada. Há pessoas que, nesses períodos de ausência, sentem alívio. Um alívio que vem acompanhado de culpa, porque não deveria haver alívio quando alguém que supostamente te importa está ausente. Mas o alívio está lá de qualquer forma. Essa mistura de alívio e culpa é em si mesma um dos sinais mais precisos que existem. O alívio diz-te que algo na presença dessa pessoa era uma carga que se levantou temporariamente. A culpa diz-te que tens uma ideia de como deverias sentir-te que não coincide com o que sentes. E a mistura dos dois diz-te que levas tempo a habitar a contradição entre o que a relação deveria ser e o que realmente é. Sêneca teria reconhecido nessa contradição exatamente o tipo de tensão interior que produz a deterioração gradual do bem-estar. A de viver na discrepância entre o que vês e o que queres ver, entre o que sentes e o que acreditas que deverias sentir. Não tens de resolver essa contradição esta noite, só reconhecer ela como a informação que é e deixar que essa informação ocupe o espaço que merece no quadro completo do que esta relação te produz. Vou desenvolver algo sobre o terceiro sinal que toca um território que poucas vezes se nomeia diretamente. O que acontece em ti
quando começas a ver o padrão de quando essa pessoa aparece e quando não. Há um momento em que o padrão se torna inegável, quando já não podes não o ver. Quando a correlação entre as suas aparições e as suas necessidades é tão consistente que resistir-lhe requereria uma quantidade de energia que já não tens para gastar na negação. E nesse momento, junto com o reconhecimento, costuma aparecer algo inesperado: vergonha. Não a vergonha de ter feito algo mal, a vergonha mais difícil, a de se ter deixado, a sensação de que deverias ter-lo visto antes, que deveria ter sido óbvio, que tardaste demasiado a ver algo que em retrospectiva parece tão claro. Epicteto teria desarmado essa vergonha com uma precisão sem crueldade. Não tardaste porque és ingênuo, tardaste porque o que o vampiro emocional oferece, nos momentos de necessidade, essa intensidade, essa ligação aparente, essa sensação de ser indispensável para alguém, ativa algo em ti que é genuinamente valioso. A capacidade de dar, o desejo de ajudar, o impulso de estar quando alguém precisa. Não há nada de mal nessas capacidades. O problema não está nelas. O problema está em que essas capacidades foram aproveitadas por alguém que não oferece reciprocidade. E reconhecer isso não requer castigar-te por ter as capacidades. Requer ser mais seletivo sobre com quem as usas. Essa é a distinção que importa. Não que deixes de ser alguém que dá, que aprendas a reconhecer quem pode receber o que dás e devolver-te algo de valor real, e quem simplesmente tira. Marco Aurélio articulou-o em termos que resultam úteis aqui. Disse que a generosidade é uma virtude quando se exerce a partir da escolha e da capacidade. Quando a pessoa que dá tem o suficiente para dar, sem se esvaziar, e quando a pessoa que recebe pode usar o que recebe para algo que vai para além de encher um fundo sem fundo. A generosidade para com alguém que não pode receber de forma que produza algo real não é virtude, é um recurso mau aplicado. E reconhecer-lo não te faz menos generoso. Faz-te mais sábio sobre onde aplicar o que tens. Isso é o que o terceiro sinal, na sua versão mais completa, te oferece. Não a conclusão de que deves fechar-te. A clareza sobre que tipo de troca é possível nesta relação, e a partir dessa clareza, a possibilidade de escolher melhor sobre o segundo sinal e os limites. Há algo final que quero acrescentar sobre o custo específico de viver sem eles. Quando os limites sistematicamente não são respeitados, e quando a pessoa aprende a ceder antes de chegar à pressão para evitar o desconforto do processo, algo acontece que vai para além da dinâmica específica dessa relação. A pessoa perde prática em sustentar-se, em pôr-se no centro das suas próprias decisões, em saber o que quer e atuar a partir disso, sem precisar que ninguém externo o valide, em existir dentro das suas próprias fronteiras com a tranquilidade de quem sabe que tem direito a estar ali. Essa prática de sustentar-se é, para os estoicos, o fundamento da liberdade interior. Não a liberdade de fazer o que quiseres sem consequências. A liberdade de saber quem és e atuar a partir disso, embora o exterior empurre noutra direção. Quando uma relação erode sistematicamente essa capacidade de se sustentar, não só te tira energia nos encontros individuais, tira-te algo mais profundo, a familiaridade com o teu próprio centro, e recuperar essa familiaridade, esse conhecimento de quem és quando não estás a ceder, quando não estás a filtrar, quando não te estás a ajustar às expectativas do outro. Esse é um dos trabalhos mais importantes que qualquer pessoa pode fazer. Começa por reconhecer quando o perdeste e quando começou a perder-se. Essa honestidade, embora incômoda, é o primeiro passo da sua recuperação. Há algo sobre os sinais 2 e 3 que quero desenvolver a partir de uma perspectiva que poucas vezes se inclui nestas conversas. O custo específico para quem dá, não o custo emocional, geral, que já exploramos. O custo mais concreto e mais mensurável, o tempo que não vai para o que importa,
Cada hora que dedicas a gerir os limites violados, a negociar o que não deveria precisar de negociação, a recuperar-te do esgotamento, de ter dado o que ninguém te pediu, que desses, mas que a dinâmica extraiu de qualquer forma, essa hora não vai para o teu trabalho. Não vai para as pessoas na tua vida que podem dar-te algo de valor em troca. Não vai para os projetos que importam. Não vai para o descanso que o teu sistema nervoso precisa. Vai para a gestão de uma dinâmica que não deveria requerer tanta gestão. Marco Aurélio era muito claro sobre o tempo como o recurso mais valioso que temos. Não o dinheiro, não a energia. O tempo, porque o tempo não se pode recuperar, não se pode criar, não se pode armazenar para quando precisares mais. É o recurso mais limitado e mais igualmente distribuído que existe. E quando observas quanto tempo da tua vida vai para a gestão de uma única relação que não te devolve um valor proporcional, a avaliação muda. Já não é só uma questão de como te faz sentir, é uma questão do que estás a escolher não fazer com os recursos que dedicas a essa dinâmica. Sêneca escreveu sobre o tempo com uma urgência que resulta notável. Disse que o tempo é a única coisa que não podemos pedir emprestada, que não podemos recuperar quando se perde, que passa independentemente de o usarmos bem ou mal. Avaliado a partir dessa perspectiva, o custo do vampiro emocional não é só o esgotamento dos encontros, é o custo de oportunidade de todos os outros usos possíveis desse tempo e dessa energia. Isso não significa que toda relação deva ter um retorno de investimento calculável. As relações humanas não são transações comerciais e não devem sê-lo. Significa que quando uma relação tira consistentemente, sem dar, o desequilíbrio não é só emocional. É um desequilíbrio na distribuição dos recursos mais limitados que temos, e reconhecer isso não é mesquinhez. É a sabedoria de Sêneca sobre o tempo aplicada à avaliação das relações, sobre o segundo sinal e os limites. Há algo que conecta com o pensamento estoico sobre a liberdade de uma forma que vale a pena desenvolver. Os estoicos distinguiam entre a liberdade exterior e a liberdade interior. A liberdade exterior é a capacidade de fazer o que queres sem obstáculos externos. É valiosa, mas vulnerável. As circunstâncias podem reduzi-la, as pessoas podem limitá-la, os eventos do mundo podem destruí-la. A liberdade interior é a capacidade de escolher a tua resposta ao que acontece, de não ser governado pelos impulsos, pelos medos, pelas exigências do exterior. É a única liberdade que nenhuma circunstância pode tirar completamente. Quando o vampiro emocional viola sistematicamente os teus limites, não só viola a tua liberdade exterior, no sentido de que faz o que disseste que não querias que fizesse, viola a tua liberdade interior de uma forma mais subtil e mais profunda. Faz-te duvidar do teu direito a ter esses limites. E quando duvidas do teu direito a ter algo, essa dúvida opera a partir de dentro. Não precisa de um agente externo para produzir o seu efeito. Levas a interferência contigo. E isso é exatamente o que os estoicos chamariam a escravidão mais perigosa. A que não precisa de correntes externas porque opera a partir do interior. Reconhecer esse mecanismo, ver como a violação repetida de limites produz finalmente a dúvida sobre se tinhas direito a pô-los, é o primeiro passo para desativá-lo. Não de uma vez, gradualmente, mas começa por reconhecê-lo pelo que é, não a tua insegurança. O resultado de um padrão que se instalou a partir de fora e que aprendeste a hospedar dentro. Essa distinção muda completamente de quem é a responsabilidade de o desfazer. Não tens de curar a tua insegurança. Tens de reconhecer a fonte do padrão e decidir o que fazes com esse reconhecimento. Isso é algo que está completamente ao teu alcance. Quarto sinal. Depois de haver precisas de recuperar como de uma doença. Este sinal é o mais físico dos 5. E por isso, o mais difícil de ignorar quando se apresenta, embora paradoxalmente também o mais fácil de mal interpretar.
Há pessoas com quem, depois de passar tempo, acabas carregado, não necessariamente eufórico, não necessariamente no melhor dia da tua vida, mas com algo que antes não tinhas. Mais energia, mais clareza, mais vontade de fazer as coisas que te importam. Como se a interação tivesse acrescentado algo em vez de tirar. E há pessoas com quem acabas exatamente ao contrário, com menos do que chegaste. Um cansaço que não corresponde ao tempo ou à atividade. Uma espécie de névoa mental que não tinhas antes. O desejo específico de estar em silêncio, de não interagir com mais ninguém, de precisar de um período de recuperação antes de poderes voltar à tua vida normal. Sêneca observou este fenômeno com uma precisão que resulta notável, dado que não tinha o vocabulário científico que hoje utilizamos para o descrever. Escreveu que há pessoas cuja companhia é como um dia nublado que não termina, que podes passar horas com elas em conversas que a partir de fora poderiam parecer normais, até agradáveis, e acabar com uma sensação de pesadez que não consegue sacudir facilmente. E acrescentou algo que continuo a considerar uma das observações mais precisas sobre as relações que existe no pensamento estoico, que essa pesadez não precisa de ser explicada para ser real. Não precisas de poder apontar o momento exato onde aconteceu. Não precisas de identificar a frase específica, ou o gesto concreto, ou o evento pontual que produziu o esvaziamento. O esvaziamento aconteceu. O teu corpo registra-o. Isso é suficiente. Marco Aurélio falava do corpo como instrumento da alma e como o seu testemunho mais honesto. Dizia que o corpo não tem agenda emocional, não está a tentar preservar nenhuma narrativa sobre a relação, não lhe importa se admitir o que registra é desconfortável ou se tem consequências que não queres enfrentar. Simplesmente reporta. E quando o reporte consistente é cansaço, dor de cabeça, tensão no pescoço e nos ombros, esse mal-estar difuso que começa no peito, esse sono interrompido na noite depois do encontro, esse reporte merece ser levado a sério, não como hipocondria, como informação. Epicteto ensinava a importância de se conhecer a si mesmo em detalhe, não de forma abstrata, mas com a especificidade do observador científico que toma nota do que acontece no seu próprio sistema sob condições diferentes. O que acontece no teu corpo antes de saberes que vais ver essa pessoa? Há algo que se contrai? Algo que antecipa com tensão em vez de com abertura? O que acontece no teu corpo durante? Há momentos onde algo se tensa sem que haja uma razão óbvia? Um alerta que se ativa, embora a conversa pareça normal? E o que acontece depois? Essas 3 perguntas, respondidas com honestidade ao longo do tempo, produzem um diagnóstico que nenhuma análise intelectual pode produzir da mesma forma, porque o corpo sabe antes da mente, e o corpo não mente para tornar a situação mais confortável de viver. Há algo sobre o 4º sinal que quero desenvolver porque é o que o torna mais difícil de reconhecer. A confusão sobre a fonte do esgotamento. O vampiro emocional tem frequentemente momentos de ligação genuína. Há risos. Há conversas que, no momento, se sentem significativas. Há gestos de afeto que parecem reais porque em algum nível o são. E então, quando chega o cansaço depois, há uma dissonância. Dizemos a nós mesmos, mas houve momentos bons. Mas rime. Mas houve algo que se sentiu como intimidade. Como pode ter me esgotado se também desfrutei partes disso? Sêneca tinha uma resposta para essa dissonância que é devastadoramente simples. O preço de algo não se determina pelos seus melhores momentos. Determina-se pelo custo total de o ter. Se a fatura energética da relação, medida não nos picos de ligação, mas no estado médio ao longo do tempo, é consistentemente negativa, os momentos bons não cancelam o custo, disfarçam-no. E o disfarce faz com que o custo seja mais difícil de ver, mas não o reduz. O cansaço que sentes depois não é ingratidão para com os bons momentos. É o custo da extração que aconteceu no resto do tempo. Marco Aurélio usava uma prática que chamava
ver as coisas sem os seus adornos. Ver o vinho como uva fermentada, o manto de púrpura como lã tingida com sangue de moluscos, não para destruir o prazer das coisas, mas para ver a sua natureza real, sem as camadas de narrativa que as fazem parecer mais ou menos do que são. Aplicado a este contexto, a prática seria esta: vê a relação não pelos seus melhores momentos que guardas na memória como evidência de que funciona. Vê a relação pelo seu efeito médio em ti. Como estás quando esta pessoa faz parte ativa da tua vida? Não nos picos, na média. Essa resposta é a que o quarto sinal pede, e se a resposta é um nível de energia, clareza e bem-estar consistentemente menor do que o que tens quando essa pessoa não está presente na mesma medida, o quarto sinal já está identificado. Quinto sinal: sentes que nada do que fazes é suficiente para satisfazê-la. Este é o mais cruel dos 5. Porque opera sobre algo que os estoicos consideravam o fundamento de toda virtude, a capacidade de atuar bem e de saber que atuaste bem, independentemente do que o mundo exterior diga sobre isso. O vampiro emocional mina exatamente isso, não de forma direta, não com críticas explícitas necessariamente, mas através de algo mais subtil e mais corrosivo: a insatisfação permanente. O padrão que está sempre um pouco mais acima de onde chegaste. A sensação de que, por mais que dês, por mais que te esforces, por mais que te ajustes e melhores e te adaptes, há sempre uma lacuna entre o que ofereces e o que se espera, e essa lacuna não fecha, não importa quanto dês, a lacuna permanece. Sêneca escreveu algo sobre o fundo sem fundo que resulta particularmente exato. Aqui. Disse que há desejos que podem ser satisfeitos e há desejos que não podem ser satisfeitos porque não nascem de uma necessidade real, mas de um estado interior que nenhuma quantidade de satisfação externa pode resolver. O vampiro emocional vive nesse segundo tipo. A necessidade de aprovação, de atenção, de estar sempre no centro das preocupações de alguém, não é uma necessidade que se satisfaz quando é atendida. É uma necessidade que cresce quando é atendida, porque o mecanismo que a produz não é a falta de atenção, mas algo muito mais profundo que nenhuma quantidade de atenção externa pode remediar. E tu, que tentas encher esse fundo sem fundo, não estás a falhar. Estás a tentar resolver um problema que não tem solução a partir do lugar onde estás. Marco Aurélio tinha um princípio sobre o reconhecimento externo que resulta relevante aqui, embora a partir de um ângulo diferente do que geralmente se aplica. Falava de não precisar do aplauso do mundo para saber que fizeste o correto, de encontrar na tua própria certeza de ter atuado bem a satisfação que não depende da aprovação alheia, mas também reconhecia, na honestidade das suas meditações, que nas relações próximas, sim, queremos ser vistos. Sim, queremos que o nosso esforço seja reconhecido. Sim, queremos que a pessoa que amamos veja o que lhe damos e o valorize. Isso não é fraqueza, é humanidade. O problema surge quando essa expectativa razoável de ser visto e apreciado se aplica a alguém que estruturalmente não pode cumpri-la. Porque o vampiro emocional não pode dar-te o que procuras. Não porque sejas insuficiente, mas porque o que ele precisa é que nunca seja suficiente. Epicteto te-lo-ia dito com uma clareza que não deixa espaço para a dúvida. Se alguém precisa que fales para continuar a precisar de ti, nunca te declarará o sucesso. Se a função que tens na vida de alguém é a de perseguir um padrão que nunca alcanças, a distância entre onde estás e onde está o padrão é o mecanismo de controlo que te mantém em movimento para ele. Isso não é uma relação de amor, é uma dinâmica de gestão. E reconhecê-lo, embora doa, embora mude completamente a forma como vês algo que talvez nomeavas de outra maneira até agora, é exatamente o tipo de clareza que Sêneca identificava como o primeiro passo da liberdade. Há algo sobre o quinto sinal que quero nomear, porque é a parte que mais confunde, a forma como o vampiro emocional te faz sentir especial.
Nos momentos onde parece que se aproxima, há momentos, nas relações com este tipo de pessoa, onde algo muda, onde parece que finalmente te vê, que finalmente aprecia o que dás, que há um reconhecimento genuíno do teu valor e do teu esforço. Esses momentos são poderosos e são os que fazem com que fiques, porque confirmam o que parte de ti quer acreditar, que o padrão pode ser alcançado. Que se continuas a tentar, se melhoras no que falta, se dás um pouco mais na direção correta, haverá mais desses momentos. Mas observa o que acontece depois desses momentos. Instala-se algo diferente na dinâmica. O padrão desce. A lacuna entre o que dás e o que se espera reduz-se de forma duradoura? Ou o momento passa e voltas exatamente ao mesmo lugar onde estavas? A dívida emocional permanente, a sensação de que falta algo, a insuficiência que nunca fecha. Se a resposta é que voltas ao mesmo lugar, esses momentos não são sinais de que a relação pode funcionar diferente. São as moedas que o sistema te lança para que continues a jogar. E esse reconhecimento, embora o mais difícil dos 5, também merece o seu espaço esta noite. Há algo sobre o quarto e o quinto sinal juntos que completa o quadro da forma mais completa disponível. O quarto fala do corpo, do esgotamento físico que a interação produz, da fatura energética que se cobra no sistema nervoso e que o corpo registra com uma honestidade que a mente às vezes não consegue igualar. O quinto fala da alma, dessa erosão específica, da confiança no próprio valor que produz viver na dívida emocional permanente. Do que acontece à imagem que tens de ti mesmo quando nenhum esforço resulta suficiente. Juntos dizem algo que resulta importante para completar o diagnóstico. O vampiro emocional não te danifica num só nível. Danifica-te em todos os que têm acesso. O corpo, a autoestima, o tempo, a energia, a capacidade de ver a tua própria realidade com clareza, a rede de relações que tinhas antes, as versões de ti mesmo a que a relação foi deixando sem espaço. Não é um dano pontual, é um dano sistêmico. E o dano sistêmico, justamente porque afeta todos os sistemas simultaneamente, é o mais difícil de detetar a partir de dentro. Porque quando estás no centro dele, tudo parece o estado normal das coisas. Isso é o que os 5 sinais juntos fazem. Quebrar essa normalização. Não para produzir alarme nem para ditar conclusões, para te devolver a capacidade de ver o que está diante de primeira. Com os olhos que Epicteto ensinava, os do observador que não acrescenta nem tira, os que veem os dados como dados e os padrões como padrões. E a partir dessa visão, a pergunta do que fazer já é tua, completamente tua, como sempre o foi, mesmo quando a dinâmica tentou convencer-te do contrário. Há algo sobre o quarto sinal que quero ampliar porque toca uma dimensão que poucas vezes se nomeia neste contexto. O efeito de antecipação. Não só o cansaço. Depois, o que acontece antes? Há pessoas que, ao saber que vão interagir com o vampiro emocional, já começam a sentir algo antes de a interação acontecer. Uma espécie de preparação defensiva do sistema nervoso. Esse estado de alerta prévio que o corpo ativa quando sabe que vem algo custoso, às vezes é tão subtil que mal se registra conscientemente. Só uma leve tensão que aparece quando o nome dessa pessoa aparece no telefone. Uma pequena contração quando sabes que terás de a ver em breve. Um ajuste automático do estado interior antes de entrar no espaço onde estará. Epicteto teria apontado isso como o sinal mais revelador de todos, porque o sistema nervoso não antecipa dessa forma as interações que espera com genuína abertura. Antecipa assim as que aprendeu, através da experiência repetida, que tem um custo para o qual é necessário preparar-se para pagar. Essa antecipação não é ansiedade sem causa, é memória do corpo a fazer o seu trabalho. E a pergunta que Marco Aurélio se teria feito perante esse estado de antecipação é a mesma que te proponho agora.
Se o teu corpo já sabe o que vai custar antes de acontecer, o que sabe o teu corpo que tu ainda estás a processar conscientemente? Sobre o quinto sinal, o fundo sem fundo, há algo que precisa de ser dito com especial clareza. A diferença entre o amor que te desafia a crescer e a dinâmica que te mantém em estado de insuficiência permanente, porque é uma diferença que pode ser difícil de ver a partir de dentro. O amor genuíno, às vezes, também produz a sensação de querer melhorar, de querer ser mais para a pessoa que amas, de sentir que há uma versão melhor de ti mesmo que essa pessoa merece e para a qual queres mover-te. Isso é real e é valioso quando vem do lugar correto. O lugar correto é este. A pessoa que te ama vê-te como suficiente agora mesmo e, ao mesmo tempo, inspira-te a crescer, não porque sejas insuficiente, mas porque o seu amor faz com que queiras ser mais do que já és. O lugar incorreto é o do vampiro emocional, onde a sensação de insuficiência não vem da inspiração, mas da privação sistemática de reconhecimento. Onde não é que queiras crescer para algo melhor, mas que estás a correr atrás de um padrão que se move sempre. A diferença entre os dois estados interiores é absoluta, embora a partir de fora possam parecer semelhantes. No primeiro, sentes-te visto e queres dar mais a partir desse ser visto. No segundo, não te sentes visto e dás mais na tentativa de conseguir ser visto. O primeiro alimenta, o segundo esgota. Sêneca T. Loia articulado em termos do que move o esforço. Se o que te move a dar é a abundância, o amor genuíno que quer dar mais, isso é sustentável. Se o que te move a dar é o medo de que o que já deste não seja suficiente, isso leva-te numa direção que nenhum esforço pode resolver, porque o problema não está na quantidade do que dás, está na estrutura do que recebes em troca. E essa estrutura, essa incapacidade do vampiro emocional de receber com genuína satisfação, não é algo que possas mudar com mais esforço. Só podes vê-lo, e a partir dessa visão, decidir o que fazes com o que vês. Isso é o que os 5 sinais juntos te oferecem esta noite. Não a decisão, a visão. E a visão, como sempre souberam os estoicos, é onde tudo começa. Há algo sobre o quinto sinal que merece um desenvolvimento adicional sobre como opera no tempo. A dívida emocional permanente não se instala de uma vez. Constrói-se em camadas, exatamente como o dano silencioso que o primeiro episódio descrevia. No início, há um episódio onde algo que deste não foi suficiente. Anotas mentalmente. Na vez seguinte, dás um pouco mais. Isso parece funcionar temporariamente. E então, o padrão ajusta-se sem que ninguém o anuncie. O que ontem foi suficiente hoje é o mínimo esperado. E assim, através de ciclos de esforço e de insatisfação aparente e de novo esforço, vais escalando numa direção que não tem teto. Sêneca tinha uma imagem para isto que vale a pena recordar. Falou do homem que corre atrás de uma meta que se move, que acelera porque se aproximou um momento, que perde o fôlego, mas não para, porque a distância parece reduzir-se, que eventualmente não pode mais, não porque tenha chegado a algum lugar, mas porque a sua capacidade de correr se esgotou. O vampiro emocional não move o padrão conscientemente, mas o padrão move-se de qualquer forma, porque o mecanismo que o produz é estrutural nele, não estratégico. E quem corre atrás dele não pode ganhar a corrida, porque a corrida não tem linha de chegada. Isso não é o teu fracasso, é a natureza do percurso para o qual foste convidado. Marco Aurélio distinguia com muita clareza entre os problemas que têm solução e os que não têm. Não para se render perante os segundos, mas para não gastar recursos a tentar resolver o irresolúvel. Há problemas nas relações que têm solução quando ambas as pessoas se comprometem a encontrá-la, quando há vontade de mudar, de reconhecer o impacto do próprio comportamento, de trabalhar para algo diferente. E há dinâmicas que não têm solução a partir de dentro da relação, porque o mecanismo que as produz não está na relação, mas na estrutura interna de uma das pessoas. O vampiro emocional que não tem consciência do seu padrão
que não está num processo de o reconhecer e trabalhar, não pode oferecer-te o que procuras. Dar mais não vai produzi-lo. Isso não é um juízo sobre o seu valor como pessoa. É um diagnóstico sobre a compatibilidade entre o que procuras numa relação e o que essa pessoa pode oferecer neste momento. E esse diagnóstico, feito com a precisão fria que Epicteto ensinava, sem o calor do ressentimento, nem a cegueira do amor que quer o que não pode ser, é o que te permite decidir bem, não o que fazer. Como ver. E a partir da visão correta, o que deves fazer, geralmente, torna-se mais claro do que parecia quando a visão estava nublada. Há uma pergunta final sobre os 5 sinais que quero deixar antes do fecho. Quantos dos 5 reconheceste na mesma relação? Não te peço que respondas em voz alta, nem sequer que respondas mentalmente com um número exato, só que deixes a pergunta existir, porque um sinal numa relação pode ser um momento difícil de uma relação que em geral funciona bem. 2 sinais começam a desenhar um padrão. 3 ou mais sinais que coexistem de forma consistente na mesma relação já não são incidentes, são o mapa da estrutura dessa relação. E os mapas, por dolorosos que sejam de olhar, são sempre mais úteis do que o território inexplorado. Olha o mapa esta noite, com a calma de quem avalia a informação, sem pressa para nenhuma conclusão. Só o olhar honesto que estes episódios tentam ajudar-te a recuperar. Há algo sobre o 4º sinal, o esgotamento físico, que quero ampliar porque toca algo sobre a biologia que o estoicismo intuiu sem ter o vocabulário para o articular completamente. O corpo humano tem sistemas de alarme que evoluíram durante milhões de anos para detectar ameaças. Esses sistemas não distinguem entre a ameaça física do predador e a ameaça social da pessoa que extrai sem reciprocidade. Ambas ativam respostas de estresse semelhantes. O coração que se acelera, a respiração que muda, os músculos que se tensionam, o sistema nervoso que entra em estado de alerta. Na ameaça física, essas respostas resolvem-se relativamente depressa. O predador vai-se ou não. A ameaça passa ou não, e o corpo volta ao seu estado base. Na ameaça social crônica, as respostas não têm um ponto de resolução claro. A pessoa que extrai não desaparece. O padrão não termina. E o corpo que está a produzir a resposta de stress nunca recebe o sinal de que é seguro voltar ao estado de repouso. O resultado disso no tempo é o que a medicina chama stress crônico. E o stress crônico tem consequências físicas, reais e mensuráveis, no sistema imunitário, no sistema cardiovascular, nos ciclos de sono, nos níveis hormonais, na capacidade cognitiva. Sêneca sabia isto sem poder nomeá-lo nesses termos. Sabia-o porque era um observador preciso da sua própria experiência e da dos que o rodeavam. E escreveu sobre a relação entre o estado da alma e o estado do corpo com uma consistência que sugere que entendia a ligação, embora não pudesse articular o mecanismo. O esgotamento que sentes depois de estar com o vampiro emocional, não. É fraqueza. É o corpo a reportar o custo real de um estado de alerta que não teve resolução. E esse reporte, levado a sério, é informação clínica além de emocional, não para produzir alarme. Para produzir respeito pelo que o corpo está a comunicar. Sobre o 5º sinal, o fundo sem fundo, há algo que quero acrescentar sobre as etapas que costuma atravessar quem está nessa dinâmica. A primeira etapa é a tentativa genuína. Dás a partir do amor, a partir da vontade de que a relação funcione, a partir da crença de que se encontrares a forma correta de dar o reconhecimento, chegará. A segunda etapa é a dúvida. Começas a perguntar-te se o que dás não é suficiente porque não estás a dar o correto. Mudas o que dás, o quanto dás, o como dás. Experimentas. Procuras a combinação que produza a resposta que procuras. A terceira etapa é o esgotamento. Esgotaste as variações. Deste de formas distintas, em quantidades distintas,
em momentos distintos, e o resultado é sempre o mesmo. A lacuna persiste, o reconhecimento não chega, a dívida não fecha. A quarta etapa, que nem todos alcançam, é o reconhecimento, a compreensão de que o problema não está no que dás, nem em como o dás. Está na estrutura do que recebes em troca. Esse reconhecimento, quando chega, pode sentir-se como fracasso, como se houvesse uma conclusão sobre a tua insuficiência no facto de que nada do que tentaste funcionou. Mas Epicteto inverteria exatamente essa interpretação. O que chega a reconhecer que estava a correr atrás de uma meta que se move não fracassou. Desenvolveu clareza suficiente para parar de correr nessa direção, e essa clareza, embora chegue tarde, embora tenha custado muito no caminho, é exatamente o tipo de sabedoria que Epicteto considerava mais valiosa do que qualquer teoria filosófica, a que vem da experiência direta, convertida em compreensão real. Se estás em alguma dessas etapas, na quarta em particular, o que sentes esta noite não é o final de algo, é o início da clareza que o trabalho filosófico de toda esta série tenta ajudar-te a construir. Isso é o que o quinto sinal, na sua versão mais completa, oferece. Não só o diagnóstico do fundo sem fundo, a compreensão de em que etapa estás e o que vem depois desse reconhecimento. E o que vem depois, quando a clareza se assenta e a decisão emerge a partir de um lugar mais tranquilo, está sempre mais perto do que parece no momento de máximo desconforto. Há algo sobre os 5 sinais em conjunto que vale a pena articular antes de que este episódio feche. Os 5 sinais não medem 5 coisas separadas. Medem 5 dimensões do mesmo problema central. A unilateralidade. O fluxo que vai sempre na mesma direção. O primeiro sinal mede a unilateralidade da atenção. Sempre para eles, nunca genuinamente para ti. O segundo mede a unilateralidade do poder. As suas necessidades podem sempre cruzar as tuas fronteiras. As tuas nunca podem cruzar as deles. O terceiro mede a unilateralidade do tempo. Estão presentes quando eles precisam, ausentes quando tu precisas. O quarto mede a unilateralidade do intercâmbio energético. Tiram sem devolver. E o quinto mede a unilateralidade do reconhecimento. O que dás nunca é suficiente. O que eles recebem nunca produz gratidão que feche a dívida. 5 dimensões. Um só problema, o de alguém que não pode relacionar-se de forma recíproca. Essa incapacidade, como exploramos ao longo deste episódio, não é necessariamente escolhida. Não é maldade na maioria dos casos. É uma limitação estrutural que tem raízes na história dessa pessoa e que produz consequências reais nas pessoas que estão à sua volta, independentemente da sua origem. E a forma como os estoicos teriam respondido a essa limitação é a mesma que ensinavam para todas as limitações que estão para além do próprio controlo. Não gastar energia a tentar mudar o que não podes mudar. Focar essa energia no que está no teu poder, a tua resposta, as tuas decisões, os teus limites, a forma como te relacionas com essa pessoa, dado o que agora sabes sobre como funciona essa relação. Isso é o que está no teu poder, não a transformação de quem extrai em quem pode dar genuinamente, mas a forma como te posicionas em relação a essa extração. E essa segunda parte, o que está no teu poder, é exatamente onde a sabedoria estoica tem mais para oferecer. Não no diagnóstico do problema, nas ferramentas para responder ao problema a partir da maior liberdade interior possível. Essas ferramentas são as que os próximos episódios irão construindo. Porque reconhecer o problema é o primeiro passo. O trabalho do que fazer com esse reconhecimento é o que segue. E esse trabalho tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, as suas próprias etapas, nenhuma das quais requer que esta noite tenhas todas as respostas. Só que esta noite tenhas mais clareza do que tinhas esta manhã. Isso é suficiente para hoje. E amanhã, um pouco mais.
Há algo sobre os sinais 4 e 5 juntos que conecta de uma forma que ilumina algo importante sobre a natureza do vampiro emocional. Os dois sinais juntos descrevem algo que poucas vezes se nomeia diretamente. O vampiro emocional produz um tipo muito específico de fome. Não a fome de comida, nem de recursos materiais. A fome de reconhecimento próprio. Quando alguém não te ouve, não te vê, não devolve o que dás, não reconhece o teu valor, há uma necessidade que fica sem satisfazer repetidamente. E essa necessidade insatisfeita não desaparece. Acumula-se. E nessa acumulação, há algo que pode resultar desconfortável de nomear, mas que merece ser dito. A dinâmica do vampiro emocional pode tornar-te mais dependente dele, não menos. Porque cada pequeno momento de aparente reconhecimento, cada momento onde parece que finalmente te vê, tem um impacto desproporcionado precisamente porque chega num contexto de escassez, como quando levas horas sem água e qualquer gole parece o melhor que já tomaste, não porque a água seja melhor do que em condições normais. Porque a privação amplifica o valor do pouco que chega. Isso é exatamente o que produz o ciclo de escassez e lampejos de reconhecimento do vampiro emocional. Uma dependência que não se parece com a dependência de quando estás bem. Uma que vem da privação em vez da abundância. E essa forma de dependência, essa sede que faz com que qualquer gole pareça suficiente para ficares, é uma das razões pelas quais estas relações são tão difíceis de abandonar, embora o diagnóstico seja claro. Sêneca teria nomeado isto com a precisão que caracteriza a sua melhor escrita. Disse que a esperança é uma armadilha quando a alimenta quem tem controle sobre quando e quanto do esperado se entrega. Quando alguém controla a frequência e a intensidade dos momentos de reconhecimento, controla também a esperança de que haverá mais. E a esperança, quando está controlada por outro, já não é tua. É o instrumento que outra pessoa usa para te manter onde te precisa. Reconhecer isso não produz desesperança, produz algo mais útil. A possibilidade de começar a construir esse reconhecimento a partir de uma fonte que não pode ser controlada por mais ninguém senão tu, a partir de dentro. Que é exatamente para onde esta série, nos episódios que seguem, irá apontar. Chegamos ao final do segundo episódio. 5 sinais. Um perfil. E antes de fechar, quero dizer-te algo sobre o que acabas de fazer ao ouvir isto. Não é pouco. Ouvir com honestidade sobre algo que pode estar a acontecer numa relação que importa, sem a distorção do amor que quer que tudo esteja bem, sem o filtro do hábito que normalizou o que não deveria ser normal. Isso requer uma valentia que poucas pessoas têm. Não a valentia dramática, a mais difícil, a de se olhar ao espelho sem arranjar a expressão antes. Se algum dos 5 sinais ressoou, se ao ouvir algum deles houve esse reconhecimento incômodo de isto conheço, embora preferisse não conhecer, isso não é sinal de que estás no pior momento da tua vida. É sinal de que estás a começar a ver o que a dinâmica tinha convertido em invisível. E ver é o primeiro ato de quem pode escolher. Sêneca escreveu que o homem que vê claramente a sua situação, embora o que veja seja difícil, já está mais livre do que o que vive no conforto de não saber. Porque o que não vês não podes mudá-lo. O que vês, embora ainda não saibas exatamente como, pelo menos tem a possibilidade de mudar. Essa possibilidade, pequena ou grande dependendo de onde estás esta noite, já é tua. Percorramos brevemente os 5 sinais de hoje. O primeiro. A conversa acaba sempre por girar à volta deles. Não um incidente isolado. O padrão consistente, onde o teu mundo interior funciona como trampolim para o deles. Onde a escuta é espera disfarçada. Onde ser genuinamente ouvido é algo de que não te lembras quando foi a última vez. O segundo. Os teus limites são tratados como sugestões negociáveis. O teu, não como início de uma negociação que perderás sempre. A tua autonomia como um inconveniente para os planos deles. E o mais insidioso,
que de alguma forma acabas a justificar o teu direito a ter posto o limite que puseste. O terceiro. Só aparecem quando precisam de algo de ti. O radar perfeito para os teus períodos de disponibilidade emocional. A intensidade quando precisam. A ausência quando não. Ser o último que atende o telefone, não como honra, mas como sinal de que todos os outros já se protegeram. O quarto. Depois de os ver precisas de recuperar. O cansaço que não tem explicação concreta. A fatura energética que o corpo cobra com precisão embora a mente procure justificações. O teu sistema nervoso a reconhecer o que o teu raciocínio ainda não quer admitir. O quinto. Nada do que fazes é suficiente. O padrão que se move quando te aproximas. A dívida emocional permanente que não fecha. E os momentos de aparente reconhecimento que são as moedas lançadas para que continues a jogar um jogo cujas regras estão escritas para que nunca ganhes. 5 sinais. Não para que marques os que se aplicam e tires um veredicto, para que os deixes existir em ti esta noite, sem pressa para nenhuma conclusão. A clareza real não chega no momento emocional de uma escuta. Chega nos dias que seguem quando as perguntas que abriste se assentam e começam a responder-se a partir de um lugar mais tranquilo. Dá-lhes esse tempo. Antes de que este episódio feche, há algo que quero pedir-te. Pensa numa pessoa na tua vida com quem as conversas acabam sempre por se sentir completas, onde ao despedires-te, há algo que não tinhas quando chegaste. Não necessariamente uma grande revelação, nem um momento dramático. Só essa sensação específica de ter sido visto e de ter visto o outro. Quando foi a última vez que sentiste isso? Vai aos comentários e escreve quando foi a última vez que te sentiste genuinamente ouvido numa relação próxima. Não tens de nomear ninguém nem explicar nada. Só essa data aproximada ou essa palavra. Este ano. Há muito tempo, não me lembro, porque há alguém a ler esses comentários que precisa de saber que não está sozinho nesse vazio, e porque pôr essa data em palavras, mesmo que num comentário que parece menor, é o primeiro passo de quem começa a avaliar o que está a receber das suas relações, para além do que está a dar. Na próxima semana vamos um nível mais fundo. Há um perfil que partilha algumas características com o vampiro emocional, mas que opera de forma mais ativa, mais intencional, mais difícil de ver exatamente porque é melhor a esconder o que faz. Não alguém que drena sem se dar conta, alguém que manipula sabendo o que faz. O episódio 3 chama-se O Manipulador. E se o vampiro emocional deixou algo incômodo em ti, o manipulador vai resultar-te surpreendentemente familiar, porque muitas vezes não são perfis separados, são o mesmo perfil visto a partir de diferentes profundidades. Se algo de hoje ressoou, regressa. O que não nomeias não podes mudá-lo. E já nomeaste 5 coisas que talvez não tinham nome até esta noite. Isso já importa. Há algo sobre o percurso destes 5 sinais que merece ser dito antes de que o episódio feche completamente. Os 5 sinais não são uma lista de acusações, são um instrumento de precisão. A diferença importa. Uma acusação requer que o outro seja culpado de algo, requer intenção. Requer que tenha escolhido conscientemente fazer mal. Um instrumento de precisão não requer nada disso. Só requer que o que mede seja real. O vampiro emocional, na maioria dos casos, não escolhe sê-lo, no sentido de que uma manhã acordou e decidiu drenar as pessoas à sua volta. Opera a partir de padrões que provavelmente também não escolheu, a partir de feridas que não sarou, a partir de uma forma de se relacionar que aprendeu em ambientes onde essa era a única forma disponível. Isso não cancela o efeito sobre ti, mas muda a forma como podes ver a situação, não com o calor do ressentimento para com alguém que te fez mal com intenção, com a compreensão fria e compassiva de que o que está a acontecer tem uma lógica que não tem a ver contigo pessoalmente. És o receptor de um padrão, não o destinatário escolhido de uma crueldade.
Marco Aurélio mantinha essa distinção com muita clareza nas suas relações mais difíceis. Não odiava os que lhe faziam mal. Entendia que atuavam a partir da sua limitação. E a partir dessa compreensão, podia tomar decisões sobre o seu próprio comportamento que não estavam contaminadas pela reatividade do ressentimento. Essa compreensão está disponível para ti também, não para desculpar, para libertar. Libertar-te de carregar com a raiva para com alguém cujo comportamento provavelmente não tem a ver contigo. E a partir dessa liberdade, tomar as decisões que a tua vida e o teu bem-estar requerem, com mais calma, com mais clareza, com mais acesso à sabedoria que o ressentimento bloqueia. Há algo mais sobre este episódio que quero nomear: o facto de que os 5 sinais possam coexistir em distintas intensidades. Nem toda a gente que reconhece algum deles está no pior cenário possível. Há pessoas em cuja vida o vampiro emocional é uma presença menor, um amigo periférico que drena nos encontros, mas cujo impacto total na vida é gerível. Há pessoas para quem é uma presença central, um parceiro, um familiar próximo, alguém de quem é difícil afastar-se sem consequências significativas. E há muitos graus entre os dois. Este episódio não prescreve uma única resposta. O que prescreve é a visão. Ver com precisão o que está a acontecer. Avaliar o impacto real da dinâmica no teu bem-estar e, a partir dessa avaliação honesta, decidir que tipo de relação queres ter com essa pessoa e em que condições. Essas decisões são completamente tuas. E são completamente distintas dependendo de quem é a pessoa, quanto importa a relação, que opções reais tens, o que estás disposto a tentar antes de chegar a outras conclusões. O que este episódio pode oferecer-te é a clareza sobre o que está a acontecer. O que fazes com essa clareza está fora do alcance de qualquer episódio de podcast. Está no território onde vives tu, onde conheces os detalhes que nenhuma descrição geral pode conhecer, onde tens acesso a toda a informação que faz com que a tua situação seja distinta de qualquer outra. Sêneca tinha uma frase final sobre o conhecimento próprio, que resulta o fecho mais adequado que encontro para este episódio. Disse que conhecer-se bem é o trabalho de toda uma vida, que ninguém chega ao final desse trabalho completamente, mas que cada passo dado nessa direção, cada momento de clareza ganho sobre o que se é e o que acontece, é em si mesmo um ato de liberdade que ninguém te pode tirar. Este episódio foi um desses passos. 5 sinais. 5 formas de ver mais claramente algo que talvez estava a ser difícil de ver. Leva-os contigo esta semana, não como veredicto, como lentes, e observa com elas o que observares. Há algo sobre o percurso dos 5 sinais que completa o quadro de forma importante. Os 5 sinais que este episódio descreveu não são um teste de personalidade do outro, são um teste da dinâmica. E essa distinção muda consideravelmente como se trabalha com a informação. Quando julgamos uma pessoa, convertemo-la num tipo, o vampiro emocional, o que drena, o que sempre precisa e nunca dá. E isso tem o problema de que as pessoas são mais complexas do que os tipos. Tem momentos onde não encaixam no tipo. Tem capacidades que o tipo não contempla. Tem uma história que o tipo ignora. Quando avaliamos uma dinâmica, o que olhamos é o padrão do intercâmbio no tempo, o que o relacionamento produz em ambas as partes, a direção do fluxo de recursos emocionais, o efeito líquido da relação no bem-estar de cada um. Isso é mais preciso e mais útil, porque a partir da avaliação da dinâmica, as perguntas possíveis são mais interessantes do que o veredicto sobre a pessoa. Esta dinâmica pode mudar? Há condições sob as quais poderia mudar? A pessoa em questão tem a consciência e a disposição necessárias para participar nessa mudança? Ou a dinâmica está tão estabelecida que o único movimento possível é o ajuste da distância? Essas perguntas são mais úteis do que a condenação.
e estão disponíveis para ti agora que tens o diagnóstico do que está a acontecer. Marco Aurélio não tomava decisões sobre as pessoas da sua volta a partir do calor do momento, nem da simplificação do juízo. Tomava-as a partir da observação paciente do padrão e da avaliação honesta do que era possível e do que não era. Essa mesma qualidade de avaliação está disponível para ti, não esta noite, talvez. Esta noite é para deixar que o que ouviste se assente, mas nos dias que seguem, quando a informação que estes 5 sinais oferecem tiver tido tempo de se integrar com tudo o que já sabias sobre essa relação antes de ouvir este episódio, quando a clareza que estes sinais podem produzir tiver o espaço de se assentar num terreno mais tranquilo do que o da escuta imediata. A partir daí, as perguntas sobre o que fazer respondem-se melhor, e as respostas que chegam a partir desse lugar têm mais possibilidades de ser as que realmente correspondem à tua situação. Sêneca fechava muitas das suas cartas com algo que parece modesto, mas que na realidade é profundo. Dizia que já era suficiente por hoje, que a sabedoria não se absorve toda de uma vez, que há que dar-lhe tempo para que o que se aprende num momento se converta em compreensão real nos dias que seguem. Este episódio é suficiente por hoje. 5 sinais. Um diagnóstico que ainda se está a processar. Dá-lhe tempo. E quando estiveres pronto para o passo seguinte, o próximo episódio espera-te. Com um perfil que partilha território com o vampiro emocional, mas que opera numa dimensão diferente e com ferramentas distintas. Não o que drena sem se dar conta, o que manipula sabendo, em algum nível, o que faz, e que faz algo que o vampiro emocional não faz. Escolhe-te deliberadamente como alvo. Isso, que é o que o episódio 3 vai explorar, muda completamente os termos de como se navega a situação. Se algo de hoje te tocou, regressa na próxima semana. O que vês não pode deixar de ser visto, e o que já não pode ser ignorado, mais cedo ou mais tarde, converte-se no ponto de partida de algo diferente. Antes de fechar este episódio, quero nomear algo que não disse diretamente e que importa. Este episódio não te pede que tomes nenhuma decisão esta semana. Sei o porquê. As decisões sobre relações que importam não se tomam bem no momento de máxima clareza emocional. Tomam-se melhor quando a clareza tem tempo de se assentar. Quando a informação que recebeste num momento de abertura se integra com tudo o que já sabias antes de ouvir isto. O que este episódio te pede é algo diferente e mais pequeno. Que nos próximos dias, quando estiveres com a pessoa que te veio à mente no início, observes, com a atenção do cientista que Epicteto ensinava, sem acrescentar drama, sem tirar importância ao que aconteça, sem procurar confirmar o que já suspeitas, nem defender o que preferirias que fosse verdade, só observar. As conversas acabam onde começaram ou derivam sempre. Os teus limites são recebidos como limites ou como pontos de início de uma negociação? A pessoa aparece com a mesma consistência quando não precisa de nada? A tua energia sobe ou desce depois dos encontros? A lacuna entre o que dás e o que parece esperar se fecha ou mantém-se. Essas observações, acumuladas ao longo de dias, produzem uma imagem mais honesta do que qualquer avaliação feita no calor de um momento específico. E essa imagem mais honesta é o material a partir do qual as boas decisões podem eventualmente ser feitas. Marco Aurélio fazia observações semelhantes sobre as pessoas da sua volta, não de forma paranoica nem com a intenção de construir casos contra ninguém, mas com a curiosidade de quem quer entender o que está diante de si, para poder responder bem, para poder ser quem queria ser em cada interação, para não ser surpreendido pelo que na realidade era previsível se tivesse olhado com suficiente honestidade. Essa curiosidade honesta sobre o que está diante de ti é o que este episódio tenta cultivar, não a suspeita. A curiosidade. E há uma diferença importante entre as duas.
A suspeita já tem a resposta e procura evidências que a confirmem. A curiosidade genuína ainda não sabe a resposta e observa para encontrar os 5 sinais de hoje são ferramentas para a segunda, não para te convencer de nada, para te ajudar a ver mais claramente o que já está aí. Ponto, e o que já está aí, visto com clareza, fala por si mesmo, sem necessidade de que este episódio, nem nenhum outro, te diga o que concluir. A conclusão, quando chegar a partir desse lugar de observação honesta, já será tua, completamente tua, e isso, que a conclusão seja tua e não emprestada de nenhuma voz externa, é exatamente a diferença entre a sabedoria, que muda algo real, e a informação que passa pela mente sem deixar rasto. Há algo que o fecho deste episódio precisa de dizer sobre a natureza da clareza que os 5 sinais produzem. A clareza nem sempre se sente bem quando chega. Às vezes, sente-se como perda, como o desmantelamento de uma história que levavas tempo a construir para que a situação fizesse sentido. Como o fim de algo que ainda não sabe se quiseste que terminasse, e esse desconforto da clareza, essa dor específica de ver com mais honestidade do que a que tinhas antes, é um sinal de que algo real está a acontecer, não de que estejas a ir na direção errada, de que estás a ir na única direção que produz mudança real. Marco Aurélio tinha uma frase sobre a verdade que continuo a achar a mais útil, disponível para estes momentos. Disse que a verdade não pode magoar-te se estás disposto a recebê-la, que a dor de ver com clareza não é a dor da verdade, é a dor da distância entre o que vias antes e o que vês agora, uma dor de ajuste, não de ferida, e esse ajuste, por incômodo que seja no momento, é exatamente o que a mente precisa para poder orientar-se de forma mais precisa para o que realmente importa. Não o que parecia importar a partir da imagem distorcida. O que importa a partir da visão mais honesta. Há algo mais sobre o processo dos 5 sinais que vale a pena nomear. O processo de os ver não é linear. Há pessoas que ouvem este episódio e sentem clareza imediata. Uma espécie de reconhecimento que chega depressa e que parece ordenar um monte de experiências que antes pareciam desconectadas. Há outras que ouvem e sentem principalmente resistência. Uma voz interna que diz, sim, mas no meu caso é diferente. Sim, mas isto não se aplica completamente. Sim, mas isto não se aplica completamente. Sim, mas tem as suas razões. Ambas as respostas são válidas. A primeira pode ser clareza genuína ou pode ser ativação emocional, que se sente como clareza, mas que se assentará em algo mais matizado quando o momento passar. A segunda pode ser negação ou pode ser o reconhecimento legítimo de que as nuances da situação específica não encaixam completamente na descrição geral. Não há forma de saber a partir de fora qual das duas é, só tu podes sabê-lo, e provavelmente não esta noite, mas nos dias que seguem, quando a ativação do momento se acalmar e ficar a informação mais estável. O que é verdade em ambos os casos é isto: os 5 sinais existem. São observáveis na experiência de muitas pessoas, e se alguns deles ressoam na tua experiência específica, esse ressoar merece ser levado a sério, não como veredicto, como dado. Um dado que se acrescenta a todos os outros dados que já tinha sobre essa relação. E o quadro mais completo que resulta de acrescentar esse dado é o que merece ser o ponto de partida de qualquer reflexão honesta sobre o que queres fazer. Epicteto fechava muitas das suas lições com uma pergunta que resultava mais reveladora do que qualquer resposta. A pergunta era simplesmente esta: e agora o que fazes tu com isto? Não o que deverias fazer, não o que faria a pessoa sábia, não o que prescreve a filosofia, o que fazes tu? Essa pergunta, dirigida para dentro com honestidade, é a que leva do conhecimento à ação, do sinal à resposta, do ver ao escolher. E escolher para os estoicos
Era o ato mais fundamental e mais humano disponível. Não o escolher perfeito. Não o que não se engana nunca, nem o que tem sempre a informação completa. O escolher consciente. O que vem de ter visto o melhor possível nas condições disponíveis. Isso é o que este episódio procurou fazer. Ajudar-te a ver um pouco melhor. O escolher é teu. Sempre o foi. Isto é, estoicismo para vencedores. Isto é, relações que te destroem. Agora vem a parte que separa quem escuta de quem realmente muda. Esta comunidade existe porque você decide que ela exista. Não com palavras, com atitudes. Se algo do que você ouviu hoje te moveu por dentro, deixe sua reflexão aqui. Aqui receber mais apoio se torna o estandarte desta comunidade. A voz coletiva de todos que escolheram não desistir. Uma comunidade que não foge da dor, que a atravessa. Com coragem, com critério, com honra. Mas ouvir não basta. Você sabe, você sente. Existe uma diferença entre quem consome sabedoria e quem a transforma em armadura. Por isso criamos o Código Estoico. E então, dá-lhe 21 princípios forjados durante milênios pelas mentes mais poderosas da história. Não é mais um livro, é um manual de guerra psicológica contra suas próprias fraquezas. Cada princípio inclui o ensinamento profundo, sua aplicação moderna e um exercício que você pode implementar hoje, não amanhã. Hoje. Se decidir adquiri-lo, você não leva apenas algo para o seu crescimento. Você se torna parte desta missão. Nos ajuda a levar o estoicismo a milhares de pessoas que hoje estão onde você esteve antes. Que lutam, que caem, que precisam de uma palavra que as lembre de quem elas são. Seu apoio mantém este podcast vivo, o impulsiona, o expande. Graças a você, isso não para. O link está na descrição deste episódio. Lá você encontra tudo. Nos vemos no próximo episódio de Estoicismo para Vencedores. Toda segunda, quarta e sexta, sem falta. Sessões estoicas pensadas para te acompanhar quando a vida pesa. Quando é difícil manter a calma. Quando você precisa que alguém te lembre quem você é, antes que você mesmo esqueça. Nos siga. O estoico que não treina na calma não encontra a calma quando a tempestade chega. Até o próximo episódio. Este caminho a gente caminha junto, e cada vez somos mais os que escolhem não desistir. Lembre-se disso. Você é o único dono da sua percepção, o arquiteto da sua paz, o único responsável pela guerra que decide travar ou pela que decide encerrar. Isso é o estoicismo, não uma filosofia, uma forma de ser invencível. Isso é estoicismo para vencedores.